Fala galera do Giro Copa! Estamos aqui para trazer mais conteúdos para vocês, notícias da Copa do Mundo, notícias da seleção brasileira e, claro, né, atualizar vocês primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas aqui tem muita informação. É Giro Copa para vocês, trazendo tudo da Copa do Mundo. Lembrando que falta somente 7 dias para começar a Copa do Mundo. Dia 11 é a estreia da Copa do Mundo e a gente vai trazer tudo para vocês. O Brasil joga no dia 13, às 7 horas da noite, e a gente vai fazer pós-jogo, vai fazer pré-jogo, uma cobertura completa para você aqui no Giro Copa, tá bom? Primeiro agradecer já os inscritos do nosso canal. Estamos chegando a quase 20 inscritos. Você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já dá aquela moral, já dá aquela força para nós, tá bom? E claro, curte o vídeo se você gostou do conteúdo, comenta da onde você é, da cidade que você é, qual país você é, comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a nossa audiência, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho da entrevista coletiva do Marquinhos. O Marquinhos deu uma entrevista coletiva muito boa, diga-se de passagem, e a gente vai ver os principais comentários, as principais falas do Marquinhos e vai comentar aqui com vocês. Lembrando que o Marquinhos é o capitão, acabou de ser campeão lá no PSG, é o capitão da nossa seleção, né? Vai levar a braçadeira, se o Brasil for campeão, ele vai claramente levantar a taça, ter a honra de levantar a taça, mas ele deu uma entrevista e a gente vai comentar aqui a entrevista do nosso capitão Marquinhos, tá bom? Aqui do lado vai aparecer e a gente vai soltar para vocês agora a entrevista do Marquinhos para a gente falar um pouquinho aí sobre o que ele disse e ele falou muita coisa interessante. Vamos ver. Da TV Globo. Tudo bem, Marquinhos? Boa Copa do Mundo. Marquinhos, você, Casimiro, Neymar, Alisson, são jogadores que fazem um ano entre dificuldade e segundo quando a seleção na Copa do Mundo, em favoritas, com um ciclo calmo, cheio de vitórias, de pontos positivos, diferente do que a seleção viveu nos últimos anos. Eu queria saber a sua análise, queria escutar de você como capitão e principalmente sendo uma pessoa um jogador que faz esse elo, qual é a diferença? O que essa seleção tem de diferente? De que forma essa seleção chega na Copa do Mundo pensando no que a gente viu nas últimas edições? Boa tarde a todos. Claro, é difícil até a gente comparar, né? Comparar momentos, comparar times, comparar preparações, né? Eu acho que o futebol ele vem me mostrando cada vez mais, mostrando a todos nós cada vez mais que não existe uma fórmula assim secreta, né? De um sucesso. Eu acho que existem muitas filosofias, muitos caminhos que a gente pode se chegar a esse sucesso, né? E cada vez mais o futebol vem mostrando que ele é um jogo coletivo, né? Um jogo onde a gente precisa muito de todos os jogadores, precisa muito de todos os atletas, precisa muito de todos estarem bem fisicamente, mentalmente, né? Eu acho que é isso que a gente vem se focando e vem se preparando, né? Eu vejo muito também algumas reportagens, algumas declarações de antigos campeões, né, e que foram também, que fizeram parte de ciclos que não conseguiram ganhar, né, e que também depois fizeram parte de ciclo de que foram vencedores logo após ali na frente. Né? Então, acho que isso pode ser uma experiência positiva, né, para essa seleção, ter alguns jogadores que viveram esse momento assim ruins, né, de não conseguir vencer, né, e trazer essa experiência, trazer essa motivação para os que estão vivendo uma Copa do Mundo pela primeira vez, né, e tendo essa oportunidade, né, e nós que a gente sabe a dor que é, né, isso, quanto que é difícil, né, de não ganhar uma Copa do Mundo, de ser eliminado, né, e trazer um pouco dessa
experiência para os que estão vindo a primeira vez, que estão tendo essa oportunidade a primeira vez, né? Mas é muito difícil se comparar, né? E não vem ao caso a gente se comparar. Como você mesmo disse, a gente chegou muito bem nas outras vezes, né? Mas o futebol, ele te entrega surpresas, cabe a gente. Eu acho que as últimas campeões mostraram também que souberam crescer no momento importante da competição, começando uma Champions assim, depois acabamos sendo campeões. Eu acho que o futebol, ele não tem como a gente saber quem vai chegar lá na frente e ser campeão, né? Então o importante não é realmente como se começa, né? E como que a gente vai conseguir terminar essa competição. Marquinhos, boa tarde. Aline Fanelli, Band News FM, parabéns pelo bicampeonato. Você acabou de falar de dor, de eliminação da última Copa do Mundo, e a imagem marcante do último sábado foi você indo em direção ao Gabriel Magalhães, você falando com ele, consolando o Gabriel Magalhães. Queria que você falasse como é que foi esse momento, o que você falou para ele, o que passou pela sua cabeça de ter aquela primeira atitude. Ó, galera, essa pergunta é muito boa, né, que a nossa amiga aí fez para o Marquinhos. Fala do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães perdeu o pênalti na final da Champions e ele ficou muito isolado. E o primeiro cara que foi lá abraçar ele foi o Marquinhos, né? E ele vai falar agora o que ele falou e o que ele passou para o Gabriel Magalhães naquele abraço. Vamos ver a resposta do Marquinhos aí. Foi... Ali eu estava pronto já, né, e parado para celebrar e comemorar, mas quando eu começo os meus primeiros passos correndo, né, para celebrar com o meu time, eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, né, e o meu time passando por ele, assim, a mesma imagem que eu tenho quando eu falei também o pênalti na Copa de 2002. Né, e nesse momento já me revertia a pensar um pouco no meu companheiro, né, eu tenho um pouco de empatia com ele ali naquele momento, né, assim como eu vivi um momento muito difícil assim também, né, e sei o peso que é, a responsabilidade que é estar ali naquele momento e vivendo aquele momento, né, que faz parte da nossa carreira. Depois, com o tempo, com os dias passando, né, os momentos passando, os jogos passando, a gente consegue digerir um pouco melhor e essa cicatriz ela se torna uma motivação para a gente seguir trabalhando. Mas esperança de conseguir acertar aquele pênalti e continuar seguindo com o sonho. Vivemos o mesmo momento ali, talvez, não sei a dimensão que foi para ele também esse momento, mas para mim realmente foi difícil, assim como eu gostaria de ter, né, recebido um abraço ali naquele momento, eu simplesmente deixei um pouquinho, e foram ali 2, 3, 4, 5 minutos da minha comemoração para simplesmente dar um abraço, e falar 2, 3 palavras para ele, nada em especial. Falei que para ele ficar firme, para ele levantar a cabeça, que ele tinha feito uma temporada incrível, um jogo incrível, que ele foi realmente, para mim, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né? E ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que pênalti realmente a gente quer acertar, quer fazer o melhor e não conseguimos, né? Mas que nada daquele momento ali que ele tenha vivido ia apagar aquela temporada maravilhosa que ele fez, né? E que a gente ia precisar muito dele aqui, né? Foram essas minhas palavras, né? Para que ele ficasse firme, né? Já pensasse a cicatrizar esse momento ali o mais rápido possível, porque a gente ia precisar dele logo num momento muito rápido aqui, que ele é um jogador muito importante aqui para a gente. Marquinhos. Bacana isso que o Marquinhos falou. Eu acho que isso é uma atitude de campeão e de líder, né? Porque ele percebeu que o Gabriel Magalhães estava para baixo, sabendo que ele ia vir para a seleção brasileira. Mas o lado humano do Marquinhos eu acho que foi muito bacana, né? Querer dar o apoio ao o amigo, né? Queria estar com ele depois na seleção e foi lá dar um abraço. Achei esse gesto do Marquinhos muito bacana e acho que a gente está muito bem de capitão. Acho que o Marquinhos vai ser um grande capitão nessa Copa do Mundo. Vamos ver o que ele fala aí na próxima pergunta.
aqui, Pedro Ivo da ESPN. A Aline já te perguntou sobre o que falou para o Gabriel. A gente já viu a cena. Mas depois daquele momento, o Gabriel já te falou alguma coisa? Você está aqui com ele desde segunda-feira à noite. Ele já comentou? Imagino que outros companheiros tenham abordado ele aqui já nesse ambiente de concentração. Ele já disse alguma coisa sobre estar com a cabeça aqui, sobre a dor que imagino que ele tenha passado? Como é que está agora o lado do Gabriel? O que você pode sentir, tendo a oportunidade de falar com você, já que ele não está aqui? Como é que você vê o Gabriel nesse momento? Já sabemos o que você falou, o que ele falou, como é que ele está se sentindo no ambiente de seleção agora sobre isso? Acho que como ele está se sentindo, acho que não cabe a mim, né, falar desse momento que é muito particular de cada um. Né? Não sei qual foi a dimensão para ele. Eu posso falar do que eu senti depois de uma perda de pênalti numa Copa do Mundo. Senti uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, né, que graças a Deus hoje é uma cicatriz que eu consegui levar junto comigo, né, e já foi superada. Então acho que como ele está e como ele se sente, acho melhor realmente, né, ele responder essa pergunta, mas logo após, né, um dia ali após, eu recebi uma mensagem do Gabi agradecendo, né, por aquele momento. Então acho que isso eu posso expor aqui um pouquinho, né, falando, agradecendo ali pelo apoio, pelo abraço, pelas palavras que eu tive com ele. Eu depois respondi para ele também que aquilo ali tinha sido a minha maior vitória ali naquela noite, né, realmente que foi muito, muito legal a repercussão que teve, né, ver a minha mãe também orgulhosa de tudo aquilo que eu tinha feito, né, e a família, minha esposa, os meus irmãos, né, todo mundo. Acho que isso foi a melhor vitória que eu tive ali, o melhor título que eu tive ali naquela noite. E quanto ao Gabi, realmente, eu acho que a gente, jogador de futebol, a gente tem que passar, né, para a seguinte já muito rápido, né? Então a gente não tem tempo de seguir naquela coisa que a gente já passou. Eu, do meu ponto de vista, que conseguimos ganhar, conseguimos ser campeão, não posso ficar festejando esse título para sempre também. Tive apenas um dia e já estou aqui pensando em outras coisas, né, na ambição que tenho, no objetivo que tenho com a seleção brasileira. E quanto a ele também, né, foi campeão da Premier, teve a derrota na final, mas não tira nada de mérito. Chegar a uma final já é muito difícil. Depois de uma final acontecem coisas que são detalhes, né, e ele já está aqui realmente pensando em outras coisas, ele, o Martinelli, né, a gente vê no treino de ontem foi um treino super bem, já teve bem, né, a gente vê que não está nada de ruim aconteceu, né, e que a gente siga juntos. Eu acho que aqui a gente já está com esse uniforme aqui agora, somos do mesmo time, estamos no mesmo objetivo, que é ser campeão com essa camisa da seleção brasileira, né? E o que passou, passou. Eu acho que o que passou é história, são experiências, são cicatrizes para a gente levar para o nosso objetivo lá na frente, que é a seleção. Muito bacana essa outra resposta do Marquinhos, porque ele fala do Martinelli, né? Todo mundo se perguntava como o Martinelli iria chegar na seleção brasileira, e o Marquinhos fala que ele está bem, né? Está bem, chegou bem. Realmente a temporada do Martinelli foi uma grande temporada. Ele foi um dos melhores zagueiros da Premier League, da Champions também, junto com o Arsenal. Então, legal esse ponto de vista, saber que o Martinelli está bem, está focado e que a gente vai ter uma dupla de zaga forte para essa Copa aí, porque o PSG chegou na final da Champions e o Martinelli chegou na final da Champions também. Então, os nossos dois zagueiros estão bem servidos. Eu queria que você aí comentasse o que você acha, tanto do Marquinhos quanto do Martinelli, tá? E se você ainda não curte o nosso canal, não se é inscrito no nosso canal, segue aqui, porque nessa Copa do Mundo vai ter muito conteúdo para você. Vamos continuar ouvindo o Marquinhos aqui. Alexandre Pretzel da Bandeirantes. Marquinhos, no ano passado você esteve aqui na final da Copa do Mundo de Clubes, naquela participação, e muita gente falou do calor, das condições climáticas muito adversas, e agora a gente vai ter o Mundial um ano depois, e esse ciclo de um ano teve muitos jogadores afastados por lesões e também por cansaço, né, reclamando bastante do calendário. Você que chegou agora, você está preocupado com isso? Vai ser também uma Copa contra o cansaço? Sim, eu acho que pela experiência, assim como você mesmo disse, pela experiência que a gente teve
aqui no Mundial de Clubes. Eu acho que o calor e o cansaço e o desgaste, a desidratação, tudo isso foi um fator muito importante, principalmente a gente que chegou até a final, né, e uma final que foi jogada, se eu não me engano, ali no período da tarde, que estava um calor realmente absurdo, né, e isso foi fatores assim que com certeza influenciaram resultados e o jogo, né, que vai ser muito importante a experiência que eu tive, algumas coisas que já vem acontecendo quanto a treino, quanto a preparação, quanto a alguns cuidados também que a gente teve que funcionaram para a gente, né, já consegui externar à comissão também e ao staff para que a gente possa estar também tendo as melhores condições de preparação, né, e no jogo acho que vai ser muito importante que a experiência que eu tive assim um time que começa marcando, que começa com resultado na frente, ele tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor, né, e com sol, com o momento do campo também, né, é um desgaste ainda maior, né, e essa foi uma experiência que eu tive na Copa do Mundo de Clubes, né, e que eu estou tentando também conversar pouco a pouco com os companheiros, com a comissão, né, então vai ser muito importante a gente sempre estar focado, né, começar os jogos muito bem, porque assim, eu falo ali para os 2 últimos jogos que a gente teve com o Real Madrid, né, e com o Chelsea, a equipe que começou ganhando e conseguiu abrir o placar assim, teve uma vantagem muito grande com o calor e com o desgaste depois de correr atrás é muito difícil. Galera, é isso aí, ó. A gente acompanhou um pouquinho aqui da entrevista do Marquinhos, tá? Marquinhos bem direto, falando sobre algumas situações aí, e falou que essa Copa, com certeza, o cansaço e o calor será determinante. E a seleção que menos levar gol e que conseguir sair na frente pode ganhar jogos, né? Interessante essa última resposta do Marquinhos, tá bom? Obrigado a você que ficou com a gente, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e da entrevista do Marquinhos, e até a próxima aqui no Giro Copa. Tchau, valeu, até a próxima.